Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo como uma resposta ao vídeo do Augusto, do canal Anti-Estado. Esse vídeo tem duas funções. A primeira é ser uma resposta ao vídeo dele, e a segunda é explicar um pouco um fato que deveria ser óbvio. Libertários não podem ser frouxos. O Augusto fez um vídeo me criticando, mais exatamente criticando a minha postura como propagadora de ideias anarcocapitalistas. Não se trata de uma crítica contra os meus argumentos ou ideias, mas uma crítica à maneira como eu exponho essas ideias e como eu me comporto. Eu vou resumir rapidamente os pontos do vídeo do Augusto, para então comentar, refutar e depois explicar um pouco a minha ideia. O Augusto disse que eu sou agressivo demais. Disse, inclusive, que eu sou agressivo com pessoas que estão aprendendo por não ter paciência para explicar para elas depois de ter explicado a mesma coisa várias vezes. Me criticou por causa das cantadinhas das moças. Me criticou por fazer vídeo no carro. Me criticou por ser sádico e gostar de ver bandido se ferrando. Mas bandido tem que se fuder, acabou, tá ok? É a minha ideia. E me criticou ainda por isso mesmo. Esse é o resumo do vídeo dele, e por fazer tudo isso sendo cristão. Sempre fazendo vídeos baseados na moral católica. Então ele implicitamente me acusa de ser um cristão hipócrita. Muito bem. Eu quase dei rage. Eu quase fiz um vídeo xingando ele de tudo quanto é nome. Como ele previu que eu ia fazer, mas a previsão dele tá errada pelo seguinte. Não que eu não tivesse vontade de fazer isso, mas primeiro porque os rages realmente atraem pessoas que não levam a sério os argumentos e estão aqui apenas para ver um meme. Isso tem que acabar. E depois que eu dei um tempo para meditar, por isso que eu demorei tanto para fazer essa resposta, falei com o padre me aconselhou a fazer um vídeo mais calmo, para inclusive deixar uma mensagem mais nítida. O primeiro ponto que ele faz, que eu sou agressivo, realmente eu sou agressivo. Eu fui formado assim. Eu virei anarcocapitalista dessa forma, discutindo com os irmãos Quioca, os fundadores do anarcocapitalismo no Brasil, e o tratamento deles foi de choque. Foi xingação, xingava a mãe, seu otário, seu lixo, leia isso, leia aquilo. Eu xingava de volta, mas eu lia. E eu lia com um senso crítico, e é por isso que eu estou aqui agora. Então a primeira coisa que o libertário tem que ter é humildade. Humildade de saber que ele não sabe nada, Sócrates. Humildade de saber que ele foi manipulado a vida inteira pelo sistema, foram anos e anos de doutrinação nas escolas, na mídia. E nós temos que ter a coragem que o Neo teve de tomar a pílula vermelha para sair da Matrix. A coragem que na alegoria da caverna de Platão existe quando nós deixamos a caverna e enfrentamos aquela luz cegante que vem de fora, necessária para que nós enxerguemos as coisas como elas realmente são. Um autoexame é uma coisa assustadora, porque nós muitas vezes temos medo de nos defrontar com a verdade sobre nós mesmos, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos manipuláveis, e nós somos, eu também sou. Mas é essa humildade que requer coragem, que requer que o cara seja macho, não frouxo, e que uma mulher pode ter também, é só uma maneira de dizer, que nós conseguimos, assim, ter uma postura necessária para obter conhecimento. Ou seja, é uma condição epistemológica essa humildade. Por isso que eu sou agressivo. Eu sou agressivo porque o libertário tem que saber enfrentar a verdade. A verdade não é um ursinho de pelúcia rosa. A verdade é uma âncora de ferro. E para você encarar essa âncora de ferro, você tem que ser formado assim. Então eu encaro tudo isso como uma guerra. É uma guerra contra a mentira, é uma guerra contra a manipulação, é uma guerra contra o Estado, e é por isso que eu ajo como um drill sergeant, um sargento instrutor. I'm Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You'll be minister of death, praying for war, but until that day you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You're not even human fucking beings. E tem que ser assim, é sargentão, cara. Porque é guerra. Nós estamos sendo formados por uma guerra contra a mentira estatal. Então não é para ser bonzinho. Agora, uma coisa que foi injusta, que o Augusto falou, foi que eu perco a paciência com novatos que não sabem das coisas e estão me perguntando pela primeira vez aquilo que eu já expliquei várias vezes em palestras e vídeos. Não. Isso eu não faço, isso é uma crítica extremamente injusta que ele me fez. Eu realmente tenho vários vídeos, tenho vários artigos, tenho vários tweets
@fcogos, sigam lá meu Twitter. Mas sempre que vem um novato, principalmente se for uma novata, perguntar as coisas com curiosidade genuína, eu explico com toda a paciência. Se for uma novata bonitinha, até com muito carinho. Então eu nunca perco a paciência por isso. Eu perco a paciência com gente que tem preguiça mental, com gente estúpida que insiste nos mesmos erros achando que o resultado vai ser diferente. A definição de Einstein para estupidez. E eu perco paciência mais ainda com gente imoral. O cara que tá no caminho de entender a verdade, mas ele vem com aquela, mas é o que tem para hoje, temos que votar porque não tem outra opção. Eu tô prestando concurso para a Receita Federal porque é o meu ganha-pão, quer dizer, o cara é um prostituto moral. O cara é um soldado nazista no Terceiro Reich. Isso me tira a paciência. Nunca eu perco a paciência com o cara que vem me perguntar as coisas a primeira vez, o cara que pela primeira vez ouviu falar nisso e vem me perguntar coisas bem básicas, do tipo, quem vai construir a estrada? Eu não perco a paciência, eu já expliquei várias vezes, mas eu sento e explico de novo, olha, privatização das ruas e estradas, as estradas começam como uma picada que os moradores locais constroem para facilitar o comércio numa determinada região, depois os terrenos em volta se valorizam, isso pode ser explorado por empreendedores, especuladores imobiliários. Eu explico com a maior paciência, não tenho esse problema. O meu problema é preguiça mental e imoralidade. Aí eu começo a ficar... E realmente, às vezes eu sinto que eu sou agressivo demais. Eu não acho que a crítica do Augusto é totalmente descabida. Inclusive, teve um comentário do historiador da arte, Giorgio Vasari, que me tocou um pouco. Não que eu esteja me comparando a Michelangelo, mas ele fez uma crítica a Michelangelo. Michelangelo era um gênio. A habilidade do Michelangelo para escultura era sobre-humana. Imagina, Davi, parla, ele falou, de tão perfeito que ficou. Mas ele tinha um gênio tão desgraçado, o Michelangelo, que muitas vezes todas as virtudes que ele demonstrava na sua escultura ficavam à sombra de seus vícios, disse Jorge Vasari. Diferente da luz que o Rafael derramava sobre a sua obra pelo seu comportamento mais afável, por assim dizer. Então, existem críticas a serem feitas contra mim, sim. Quantas boas ideias libertárias e econômicas austríacas podem ficar à sombra do meu temperamento difícil? É verdade? Agora, isso é uma correção para ser feita tete a tete, uma correção fraternal. Isso não é motivo para tentar destruir a imagem do libertário quando aquilo que nós estamos discutindo são ideias. Nós temos que julgar as ideias. E aí eu remeto mais uma vez a um grande jurista, o Scalia. Scalia, que foi membro do Supremo Tribunal Americano, a Suprema Corte, era uma das poucas figuras que prestava. Ele era um conservador católico, quase que um defensor pleno do livre mercado, com as suas falhas, claro. Mas ele disse o seguinte, olha, eu sou juiz. O meu trabalho é separar as ideias das pessoas. E nós, libertários, somos juízes. Nós estamos julgando ideias, porque nós estamos buscando a verdade. Se alguém falar alguma coisa boa em economia, em ética, e fizer cocô na sala, você pode chamar a atenção que essa atitude de fazer cocô na sala depõe contra essas ideias. Mas você tem a responsabilidade de saber filtrar os conceitos, as ideias. E isso é o que um libertário faz da vida. Então, nós temos que formar, inclusive, as pessoas para terem essa maturidade, para saber separar as ideias das pessoas. Se nós não tivermos em mente a necessidade de formar libertários para terem este senso crítico, nós estamos construindo uma massa crítica libertária em cima de algodão doce, não em cima de rocha. Não adianta nada as pessoas aprenderem conceitos econômicos, conceitos éticos, conceitos em filosofia política, se elas não são formadas para lutar no campo de batalha das ideias, rechaçando vieses, rechaçando manipulação, rechaçando dialética erística. Isso é talvez uma das coisas mais importantes. Mais importante do que elas aprenderem sobre a teoria da imputação de valor do Menger. É muito importante que os libertários saibam que numa sociedade libertária existiriam comportamentos imorais, comportamentos indesejáveis. Algumas pessoas seriam muito excêntricas, muito loucas, muito desagradáveis,
muito babacas, mas que quando nós discutimos libertarianismo, o que está em jogo não é nada disso. O que está em jogo é a opressão, a tirania do Estado contra o indivíduo. E esta é a hora de esquecer que o cara faz cocô na sala e ter uma intransigência moral de forma que nós critiquemos pesadamente e apontemos toda a nossa artilharia para aqueles que estão relativizando essa moral, não para aquele que está fazendo cocô na sala. Esse é o ponto. Se as pessoas tivessem com os políticos, com os candidatinhos de Partido Novo, com o carinha que faz concurso para a Receita Federal, a mesma intransigência moral, o mesmo questionamento, a mesma rigidez que eles têm comigo pelos meus defeitos, nós já teríamos conquistado a liberdade há muito tempo. Esse é o ponto. O problema é que vocês acham que o politiquinho lá é o menos pior e vocês até têm alguma respeitabilidade por esses caras, quando esses caras estão no fundo do poço moral. É contra eles que nós deveríamos apontar nossos canhões. Eu tenho meus defeitos, outros libertários têm os defeitos deles, o Alexandre Porto tem defeitos horríveis, mas eu sou amigo do Porto, por mais que nós briguemos, porque o Porto está do mesmo lado que eu nessa guerra. Por mais que ele fale mal até da minha religião. O Porto é um cara, até o For, é um cara, são caras que eu sei que não vão me processar, por exemplo. Eu já tomei ameaça de processo de bolsominion numa marcha contra o aborto, cara. Mas nunca tomei de libertário. Esse é o ponto. Temos desavenças? Temos. Temos defeitos aos montes. Mas lembrem-se daquilo que Luttwak, grande teórico militar, dizia. Poder é massa multiplicada por coesão. Se os libertários forem se dividir por causa dos comportamentos, idiosincrasias e manias de cada um deles, acabou a coesão. Esse é o ponto. Agora, vamos discutir outros aspectos das críticas que o Augusto fez contra mim. As chavecadas. Ele disse para eu parar de fazer chavecadas para as meninas em público porque elas ficam constrangidas e dão um sorrisinho amarelo. Mentira! Mentira pelo seguinte, isto é um axioma, isso é um axioma universal. Toda mulher, desde a mais biscoiteira até a mais misândrica das radical feminists, toda mulher gosta de cantada. Não existem exceções. Este é um axioma da minha mãe, Lígia Cogos. Isso é verdade. Eu digo mais, até Virgem Maria gostava de ser elogiada. É claro que sem cafajestagem, sem grosseria, mas o próprio Augusto reconheceu que eu nunca faço cantadas grosseiras. Elas podem até, às vezes, tender ao pedreirismo, né? Ao estilo das cantadas de pedreiro, mas nunca grosseiras. Então, todas elas gostam. Todas elas têm a sua autoestima aumentada. E se for em público, o esplendor é multiplicado. Talvez faça parte do papel que elas assumem, da representação, fingir que ficou constrangida, não cantar. Mas é claro que no fundo elas gostam. Isto é axioma. Tem uma foto, não vou lembrar o nome do fotógrafo, que se chama American Girl in Italy. Eu sei que a moça que foi fotografada é uma fotografia real, foi um flagrante da vida real ali, chamava-se Nina Lee Craig. Ela estava andando pela rua e tinha, isso era no tempo que a Itália era um país macho, tinha um monte de italiano ali, dando em cima dela. Isso era no tempo que a Itália era composta por italianos, né? Não por muçulmanos vindo do Katsu lá. Mas estava aquele bando de italiano elogiando ela, um assobiando, outro fazendo fio-fio, outro dando uma bisolhada. Tinha até um velhinho lá que deve ter morrido no dia seguinte. Ele, o velhinho, eita, né? Mamma mia, madre de Dio. A Nina Lee Craig falou, olha, apesar de toda a adrenalina, eu gostei. Aquele foi um dos grandes momentos que marcou a minha vida. Então esse é o ponto. Não vou aceitar essa crítica. Não vou aceitar essa sugestão, por assim dizer. Vai ter cantado e se reclamar mais, vai ter até aquelas buzininhas de fio-fio que tem no carro. Ok? E tenho dito. E não tem nada de anticristão nisso. Deus criou para olhar. Né? O outro ponto aqui, que ele fala, é sobre sadismo. O Cogos gosta de ver, ele tem prazer em ver bandido morrer, em bandido apanhar, em bandido ser linchado. Amigo, eu gosto de justiça. Bandido tem que se ferrar. E eu gosto quando a justiça é aplicada. A justiça brasileira não pune como deveria.
Então é feita a justiça ali mesmo, em loco. Não é como eu gostaria que fosse. É claro que eu gostaria que tivesse o devido processo da lei, o direito à ampla defesa. Eu sou um grande fã dos pilares do direito ocidental. Mas já que tudo isso foi corrompido pelo Estado moderno, pelo positivismo, então que seja feito ali, que o bandido morra. Desde que, claro, seja comprovadamente um bandido. Por que eu defendo o devido processo da lei? Porque eu sei que todos nós estamos sujeitos a falsas acusações, a denunciações caluniosas. Pode acontecer de um inocente pagar, mas isso acontece mais na justiça estatal. E todos os inocentes pagam quando os bandidos estão à solta. Então, sim, eu gosto de ver bandidos se ferrar, e não há absolutamente nada de anticristão nisso. Ora, quando os judeus saíram do Egito, isso está na Bíblia, está em Êxodo, o exército egípcio veio atrás dele. O povo conseguiu, com a graça de Deus ali, fugir, o Mar Vermelho se abriu, Moisés abriu o Mar Vermelho, e quando o povo judeu atravessou o Mar Vermelho, o mar se fechou em cima das carruagens do exército egípcio e os hebreus comemoraram. Obrigado, Senhor, por ter destruído o exército injusto de escravizadores que nos perseguiam. Obrigado por ter destruído as suas carruagens e os seus cavaleiros. Ou seja, eles gostaram de ver bandidos se ferrando. Bandidos eram os egípcios. E é isso. Eu gosto, sim. E vou continuar gostando. Agora, quando Augusto vem falar que isso não é cristão, mais uma vez, isto é uma armadilha maçônica liberal incutida na sociedade moderna para pressionar os católicos a adotar uma imagem de bunda mole. Olha, católico não pode ser violento, não pode portar armas, não pode gostar de ver de bandido morrer, não pode dar uma cantadinha na moça. Quer dizer, vocês estão confundindo o cristão com um social justice warrior assexuado, rapaz. Vocês estão loucos? Aqui é cruzado, aqui é cavaleiro templário teutônico. Nós temos que ser como os cavaleiros teutônicos. Se eles não estavam estraçalhando o sarraceno no campo de batalha, eles estavam dando em cima das mocinhas europeias ali numa festa regada a hidromel, sim. E quando não estavam fazendo nenhuma das duas coisas, estavam na missa rezando porque eles eram bons cristãos, sim, a ponto de morrer em batalha pela cristandade, né? Cadê esses jujubinhas aí morrem em batalha pela cristandade, defendendo a Terra Santa? Acho que não. Então, como este vídeo todo é sobre separar ideias de pessoas, eu vou citar uma frase de um cara que eu deploro, que foi um grande bandido, um grande arquiteto da nova ordem mundial pós-Segunda Guerra, que foi Winston Churchill. Winston Churchill, inclusive, chegou até a apoiar a grande atrocidade que foi o atentado terrorista nuclear dos Estados Unidos contra o Japão. Mas a frase dele é boa. O cara era inteligente. Vamos filtrar. É sobre isso o vídeo. Então, o Winston Churchill dizia o seguinte: a base da moralidade é a postura masculina de fazer aquilo que é certo a despeito de toda a pressão sofrida, porque isso é ser macho. A mulher tem que fazer isso também. Essa é a maneira como a mulher vai vencer o feminismo. O feminismo que quer destruir a feminilidade, ele é combatido com esta postura por parte da mulher antifeminista. As feministas pressionam, as antinatalistas falam para ela não ter filho. Não, ela fala, eu vou ser católica, conservadora e vou ter um monte de filho e vocês que se danem e se mexer comigo ainda vai tomar porrada. Porque eu tô armada e sei lutar. Essa é a postura da mulher. É uma postura firme, varonil, que a mulher tem que ter. E o homem também tem que ter a sensibilidade feminina em alguns pontos. Essa é a comunhão entre os sexos. Por isso que eu defendo a cantada. Eu não quero que os sexos estejam separados, sequer podendo fazer elogios. Então, toda essa postura do Augusto é, no final das contas, uma grande crítica à heterossexualidade. E nós não vamos vencer guerra nenhuma, nós não vamos vencer Estado nenhum se nós criticarmos a virilidade. Se nós criticarmos a heterossexualidade. Ah, então eu não posso ser um libertário homossexual? Pode. Mas você tem que ser um homossexual do tipo daquele que lutava na segunda banda sagrada de Tebes. Na sagrada banda de Tebes. Essa é a postura. Você não pode ser um afrescalhado. Ok? Não é esse o ponto do vídeo. A outra crítica que o Augusto faz é que eu faço vídeos dirigindo. Olha, até meu pai já me deu bronca de fazer vídeo dirigindo. Todo pai se preocupa com a segurança do filho. Mas, inclusive eu fiz uma promessa para Santa Teresinha do Menino Jesus que eu não ia mais segurar o telefone
enquanto eu dirijo, né? Isso é perigoso. Eu tô com uma mão ocupada. Agora, se eu colocar o celular aqui e gravar o seu vídeo, eu tenho habilidade para fazer isso. Modéstia à parte. Eu tenho experiência como motorista suficiente para fazer isso. Eu não recomendo que pessoas que não tenham essa habilidade, não tenham essa experiência, façam isso. Mas eu consigo prestar atenção no trânsito e engendrar linhas de raciocínio em temas complexos como economia e filosofia política enquanto eu dirijo. Eu consigo, sim. Inclusive, eu redobro os meus cuidados quando eu estou gravando um vídeo. Mais do que se eu não tivesse. Porque isso é uma questão de prudência. Eu não fico olhando para a tela, eu presto atenção no trânsito. Até o Augusto fala, mas um dia você tomou uma buzinada. Aquela buzinada que eu tomei quando eu fazia um vídeo contra o For, não era para mim. Era para uma senhora que estava demorando para atravessar a rua e o cara, impaciente, com a preferência temporal lá na casa do cacete, buzinou para ela. E aquilo me incomodou por atrapalhar meu vídeo, vai, até um motivo egoísta. Mas era isso. Eu nunca causei nenhum sinistro enquanto eu fazia vídeos. É claro que, quando nós vamos dirigir, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Afinal, Deus me livre de passar o resto da minha vida com o peso na consciência de um homicídio culposo, por exemplo. Que isso nunca aconteça. Então a segurança está em primeiro lugar. Mas a segurança não tem que ser maximizada, isso é coisa de estatista. Se a segurança fosse maximizada, nós sequer sairíamos de carro. Usaríamos uma armadura dentro do carro, o carro seria de pelúcia, a 10 km por hora. Ah, mas você não se distrai fazendo vídeo? Ora, imagina que você está dirigindo e tem uma menina do seu lado que você está dando carona para ela e você gosta dela e você está naquela conversa tentando conquistá-la, né? Você sabe que nesse tipo de situação, cada palavra que você emite é como se você fosse de um esquadrão antibombas tentando cortar um fio de uma bomba. Isso requer muito mais concentração do que fazer um videozinho aí de mais um vídeo de economia, de política. Você acha que deveria ser proibido ou contra-recomendado isso? Dirigir enquanto conversa com uma menina que você gosta? Eu acho que não. Eu acho que isso é frescura. Isso é uma questão de prudência. Quando nós perdemos esse discernimento moral sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, qual é o nível ótimo de segurança, quando nós perdemos a capacidade de fazer esse discernimento moral, este é o embrião do Estado. Clamamos por um regulador. Não caiam nessa armadilha. Nunca. É preciso que nós mesmos adquiramos essa maturidade. Agora, pensa o seguinte, o Augusto fala, Cogos, você é tão imprudente que você não percebe que se você gravar lives no carro, você pode até ser habilidoso, mas tem gente que não é e vai querer te imitar. Ora, eu não tenho culpa nenhuma disso. O Alain Robert é um cara que escala prédios sem nenhum equipamento de segurança. Ele escala arranha-céus. Eu admiro muito o que ele faz. Eu acho muito legal ver os vídeos do Alain Robert. Você acha que eu vou escalar a casinha aqui da esquina? Com meu excesso de peso? Com meu braço de batata? Não, eu não sou idiota. Eu admiro o Alain Robert, que legal, ele subiu num prédio. Pronto, agora eu vou lá ler meus livros. Pronto. Eu sei que eu não tenho a capacidade do Alain Robert. Da mesma forma, se você me vê gravando uma live e você não tem a capacidade de dirigir enquanto grava lives, não me imite. Você saiba os seus próprios limites. Agora, uma sociedade de pessoas que não tem essa maturidade não vai vencer uma guerra contra o Estado. Jesus Cristo, me ajuda a não dar rede aqui. Prometi que não ia dar rede. Bom, é isso. Nós não podemos continuar normatizando a ideia de que as pessoas são todas burrinhas feitas de porcelana. Realmente elas são, mas não deveriam ser. Elas têm que ser formadas para serem mais do que isso. Para transcenderem. E não é tratando todo mundo dessa forma infantil, como criancinhas, que nós vamos vencer alguma guerra. Isso aqui é uma academia militar, cara. Isso aqui é para vencer a guerra contra o Estado. Toda a nossa preparação moral, intelectual, econômica, educacional, é, no final das contas, uma preparação para a guerra contra o Estado. É uma preparação para uma batalha campal contra o Estado. Nós temos que torcer para que isso não aconteça e para que o Estado caia de forma incruenta. Mas isso só tem chance de se realizar, essa vitória plena, segundo os critérios de Sun Tzu, vencer sem desembainhar a espada, se nós nos prepararmos para o pior cenário.
Nós temos que estar preparados em todos os sentidos para barricada na rua, para tanque dando tiro em prédio, para avião jogando bomba, para artilharia antiaérea derrubando avião. Espero que isso não aconteça, mas temos que estar preparados para isso. Agora, não é com essa postura do Augusto que nós vamos estar preparados. O Augusto criticou o Bolsonaro, falando, no passado o Bolsonaro falava umas besteiras, agora ele se corrigiu. Não, Augusto, não. É o contrário. É o contrário. O Bolsonaro que cativou aquele público silencioso, aquela opinião ordenada silenciosa, como diz o Cristiano Quioca, era o Bolsonaro que falava algumas verdades. Do tipo, eu sou nego mesmo. Essa polícia militar aí tinha que matar mais, tá ok? Bandido é bom, bandido no presídio de Pedrinha, tá ok? É minha ideia, tem que se fuder, acabou, tá ok? Esse era o Bolsonaro que até eu gostava. Agora, esse que tá aí, que tomou uma facada nas bolas, temos que ser um escravo da Constituição, tá ok? Esse que manteve o Brasil no Acordo de Paris, esse acordinho ecofascista, esse não. Esse é o Bolsonaro vendido para as massas. Nós não podemos fazer nenhum tipo de sacrifício moral para conquistar números. Falemos a verdade, mesmo que voltemos a ser apenas 12 apóstolos, dizia o Papa São João Paulo II. Você não aguenta isso? Então você não aguenta a bandeira do libertarianismo. Uma das melhores anarcocapitalistas que eu tive o prazer de conhecer nessa jornada toda na internet é a Mônica Pérez. A Mônica Pérez é uma das melhores libertárias que eu conheço. Eu faço questão de mostrar, não sei onde que eu deixei isso aqui, de mostrar uma frase épica dela. A frase que ela disse é a seguinte: a bandeira do libertarianismo é pesada demais para ser carregada pelos fracos. Eu achei isso de uma epicidade. Eu tinha até fotografado, agora me atrapalho com essas coisas que eu não tô achando. Achei. Aqui. E ela colocou até essa foto aqui da conquista de Okinawa, que é a bandeira do libertarianismo. É muito pesada para ser carregada por pessoas fracas. Aqui, ó. Olha o padrão aqui. A bandeira de Gadsden com os fucking Marines lá em Okinawa. É disso que eu tô falando. Isso aqui não é pros fracos, não. Nós não podemos ser frouxos. É claro que haverá pessoas fracas pelo caminho. É claro que nós temos que ter a caridade cristã de dar a mão para elas. Mas nunca normatizar a fraqueza como se fosse uma virtude. Nunca criticar a fortaleza como se fosse um vício. No final das contas, poucas pessoas vão levar isso à frente. Mas nós temos que ter em mente que existe uma divisão de trabalho. Se existe alguém com boas ideias, por mais que ele tenha outros problemas, deve haver outros libertários para convencer as pessoas que o que importa é a ideia e não os problemas desse mensageiro, mais ou menos o contrário do que o Augusto fez. O nosso campo de batalha deve ser escolhido com sabedoria. Sun Tzu dizia isso. Escolha um campo de batalha onde você é melhor que o inimigo. Onde nós somos melhores que o inimigo? Nós somos melhores que ele, na verdade, na ética, na moral, na razão, na lógica, na economia, nas ciências. Vamos para esse campo de batalha. Onde é que nós perdemos? Onde é que nós sempre somos massacrados? Na propaganda, nos vieses, no marketing, na manipulação, na engenharia social. A direita, o conservadorismo, sempre toma porrada nesses campos. Ou seja, vamos mudar o campo de batalha. Vamos para onde nós vencemos. Nós não podemos proibir a autenticidade. Nós não podemos fazer com que as pessoas se desacostumem de ter esse senso crítico. Nós temos que fazer o contrário, imunizar as pessoas contra os estratagemas dos propagandistas. Os seus artifícios e subterfúgios para dissociar a busca da verdade daquilo que o indivíduo realmente acredita. Eles tentam dissociar as coisas. A verdade é a verdade. Aquilo que o indivíduo acredita deve estar concatenado com essa busca da verdade. Mas o indivíduo passa a acreditar em imagens. Nós não podemos dissociar as nossas crenças da postura moral diante da verdade, que é o bem. Isso é escolástica. A verdade é o bem. É isso que a esquerda tenta fazer conosco. Outra coisa, o Augusto me acusa de ser caótico.
ou de pelo menos ser aparentemente caótico. E ele diz o seguinte, ora, se as pessoas têm medo do anarcocapitalismo, da ausência de Estado, porque elas acham que vai ser o caos, você deveria ter uma postura ordeira. Olha, eu até concordo. É uma questão O marketing não tem que ser totalmente negligenciado. Se ele não sacrificar nenhum princípio moral, ele é mais uma parte da criação que tem que ser usada. O ideal seria isso. Eu tenho meus defeitos. Vem falar comigo pessoalmente quanto a isso. Mas as pessoas têm que saber diferenciar o caos aparente do caos verdadeiro. O verdadeiro caos não está num cabelo despenteado, ou num raid, né? Ou num quarto bagunçado. Embora é verdade que o seu quarto deveria estar arrumado. Jordan Peterson fala nisso. Se você quer arrumar o mundo, comece pelo seu quarto. Tá? Isso é autoajuda. É verdadeiro, mas nós estamos num campo de combate contra o Estado. O caos verdadeiro está na alma, nos princípios errados que as pessoas defendem. No momento em que alguém acha que está justificado cobrar impostos, violar propriedade privada para fazer política pública, ali está o caos. Isso aí é a teogonia de Hesíodo. O caos é aquele void, né? Aquele intervalo que separa os princípios do céu da realidade na Terra. Isso é o caos. É esse caos transcendente e, portanto, real que nós temos que saber enxergar. Então, não que eu discorde completamente da crítica do Augusto, mas eu discordo da postura de estar me criticando em público, quando ele deveria estar criticando figuras como Fábio Ostraman, o Lombriguinha Van Hatten. As críticas você pode me fazer pessoalmente que eu aceito. Nós temos que ter, portanto, uma postura de guerreiros. Guerreiros não são fracos. Guerreiros não são influenciáveis. Guerreiros não são impressionáveis. Guerreiros lutam e morrem e matam pela verdade. Isso é cristão. Não vem falar que cristãozinho é bunda mole, não. Somente os violentos herdarão o reino dos céus. Isso é Mateus, capítulo 11, versículo 12. Maldito aquele que nega sangue à espada. Isso é Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Se as pessoas não tiverem uma defesa sólida do libertarianismo, não porque acharam legal, não porque a musiquinha que eu canto no começo do vídeo é legalzinha, não porque eu gosto de maçã ou de abacate, ou porque eu gostei de um videozinho do Rafael, não é por isso que vocês têm que defender a liberdade. A defesa é moral, intransigente, por princípios, e se ela não for assim, se ela for tão fraca que a pessoa sacrifica essas verdades por causa de uma postura antiquada do mensageiro, então esse libertarianismo dentro do coração e da mente dessa pessoa nunca existiu. Se a defesa não for conseguida e forjada com fogo, ela será frágil e se desvanecerá no calor da batalha. Porque tempos difíceis virão. O libertário tem que saber disso. A hora que você sentar num barzinho, com um monte de libertariazinhas bonitinhas, e começar a dar risada, e fazer meme, e começar a ver uns memes muito bons ali da Ancap Ball, é muito fácil ser libertário ali. É muito fácil. A hora que você começar a brigar com um parente, a hora que você começar a ser reprovado pelo seu professor, a hora que você perder um emprego, ou, pior, a hora que você começar a ser perseguido pelo Estado, como o Daniel Fraga foi, aí eu quero ver quem é macho. Nós temos que estar preparados para isso. Para terminar a live, aqui. Eu quero que vocês falem oi pro Pato. Olá, Pato. É isso. Abraço.